Bom dia, queridos alunos do Colégio Militar de Brasília, tudo bem? Aqui é a Tenente Adriana e vamos dar início à nossa 24ª aula. A aula de hoje é continuação da aula passada, que tratamos sobre etnocentrismo. Hoje vamos falar o oposto do etnocentrismo, que é justamente o relativismo cultural. No final dessa aula, também já vou iniciar um assunto novo sobre o evolucionismo cultural. Mas para entender um pouco do evolucionismo, a gente também tem que entender o que é etnocentrismo, relativismo cultural e entender todas essas arestas que envolvem esse tema, né? Então, também lembrando, antes de começar a aula, eu quero ressaltar com vocês, qualquer dúvida você pode perguntar no fórum Tira Dúvidas, ou você também pode consultar pelo chat, perguntar, tirar dúvida. Eu ou o Capitão Nogueira estaremos à disposição de vocês, né, para tirar qualquer dúvida que aparecer durante a aula. Então, só relembrando a aula passada, o que é etnocentrismo, né? O etnocentrismo vem da palavra, do prefixo etno, né, que fala sobre etnia, e centrismo é algo que a gente coloca no centro. A aula passada eu falei isso para vocês sobre o etnocentrismo, é tudo que a gente coloca no centro das coisas, ou nesse caso, como a sua etnia, como a sua cultura sendo a mais importante, ou a etnia de quem está ali analisando a cultura do outro, né? Então, enxergar o mundo de maneira etnocentrista significa perceber o mundo, a sua diversidade e suas peculiaridades apenas com base em uma visão distorcida por aquilo que você acha que é culturalmente melhor, correto ou certo. Então, não é muito bom não, né, professora? Não. Então, a visão que se contrapõe essa visão etnocêntrica é justamente o quê? O relativismo cultural. Relativizar e não hierarquizar a cultura do outro. Portanto, o relativismo é a modalidade para entender as peculiaridades de outras culturas. O ato de relativizar consiste em desprender-se de uma rigidez para analisar questões baseadas em casos específicos, ou seja, a análise baseia-se em questões relativas a cada caso. O relativismo é positivo e necessário para enfrentar-se o etnocentrismo. No entanto, não se pode, por meio de uma chave relativista, defender também todo tipo de barbárie que fira os direitos humanos em nome de uma relativização cultural. Então, gente, quando eu dou essa aula, geralmente vem um aluno e pergunta: mas professora, tem aquele tal caso em tal país que desrespeita as mulheres em tal situação, que faz isso, mata a pessoa em tal cultura. Então, gente, relativizar não pode o quê? Ferir a dignidade do outro, não pode ser relativizar, não pode passar por cima, né? Falar assim, não, mas faz parte da cultura dele. Não. Relativizar é você compreender a cultura do outro baseado na própria cultura dele, naquele contexto que aquela pessoa está vivendo. Não é falar, mas aquela cultura ali matou outra pessoa porque é cultural, então eu vou relativizar. Não, esse tipo de visão é errado. E o relativismo cultural não defende isso, tá bom? Que fere os direitos humanos. O que são esses direitos humanos? Os direitos humanos é tudo que fere a dignidade de outra pessoa. Por exemplo, um homem bater numa mulher, fere a dignidade dessa mulher? Sim, então fere os direitos humanos. Uma pessoa ficar sem comer, fere os direitos humanos, né? Porque às vezes as pessoas também têm opiniões formadas baseado em senso comum sobre os direitos humanos. Isso aí também tem que entender. Não, os direitos humanos abrangem muitas coisas, muitas pessoas, né? Todo mundo, né? Tem a Declaração dos Direitos Humanos, mas aqui é só uma colocação, né?
Porque a aula é para falar sobre o etnocentrismo e o relativismo cultural. E o relativismo cultural é justamente isso, relativizar a visão que você tem sobre a cultura do outro. A cultura do outro, por exemplo, você chega numa aldeia indígena. Nessa aldeia indígena, você vê o comportamento deles de maneira diferente, que eles lá usam poucas roupas, ou às vezes nem usa roupa. E se você pensar com sua visão de uma pessoa que mora numa cidade, que tem um certo padrão de vestir-se, comportar, você já vai o quê? Julgar ele de maneira o quê? Etnocêntrica, né? Mas quando você relativiza, você pensa o seguinte, você fala, ele está se comportando, ele está usando tal roupa porque é a cultura dele. Isso é relativizar. E você não vai hierarquizar a cultura dele, falando assim, a minha cultura é melhor. Não, você não vai fazer isso porque a sua cultura não é melhor ou pior que a cultura do índio. Sua cultura é sua cultura, é um padrão de comportamento desde que você nasceu. E existem outros tipos de cultura, tá bom? Então, vamos lá? Um pensador que ele foi um dos que primeiro trabalhou assim para mudar essa visão etnocêntrica dentro da antropologia foi o Franz Boas, um dos primeiros a mudar a visão etnocentrista da antropologia, porque a aula passada eu até expliquei que tinha os primeiros estudos, né, na área de antropologia tinha até uma visão do evolucionismo, uma visão um pouco preconceituosa, né? Então, Franz Boas veio se contrapor a essa visão. E então, o etnocentrismo e o relativismo cultural baseados, né, na visão de Franz Boas. Vamos lá? Perdão pelo barulho aqui. Para entender se a relação contrária entre etnocentrismo e relativismo cultural, precisamos resgatar e continuar aquela história sobre a antropologia iniciada na aula anterior. A antropologia foi se transformando com estudos posteriores, como os do geógrafo e antropólogo judeu-alemão Franz Boas, que passaram a mudar a visão antropológica sobre os povos que habitavam outros continentes da Europa. Então, gente, o pensamento de Franz Boas foi um pensamento revolucionário na área da antropologia, na área dos estudos das ciências sociais. O Franz Boas, ele foi um marco no estudo antropológico, né, no estudo sobre as culturas e o comportamento do homem culturalmente. Enquanto as teorias preconceituosas dos primeiros antropólogos pautavam-se em visões não científicas, pois não estavam embasadas em estudos concretos, Boas, ao conviver durante um tempo com povos que habitavam o extremo norte do Canadá, eu coloquei até um mapinha aqui do lado, na ilha de Baffin, percebeu a riqueza cultural daquele povo e a necessidade de entender-se a língua e a cultura de um povo para realmente compreendê-la. E foi justamente o contrário, né, que aconteceu aqui no Brasil. Não procuraram entender a língua do povo que morava aqui quando os portugueses chegaram. Fizeram o quê? Tentaram catequizá-los, tentou escravizar, né? E não olhou com um olhar etnocêntrico, né? Em vez de relativizar e entender a cultura dos povos que moravam aqui no Brasil, nas terras que hoje é o Brasil, né? Então, na esteira do trabalho de Boas, ele foi o primeiro, mas aí chegou um antropólogo polonês, o Malinowski, Bronisław Malinowski, né? O Malinowski, que organizou uma metodologia que regulamentava o trabalho genuinamente científico da antropologia. Por quê? Antes,
era assim mais por assim uma pesquisa, o olhar, participava daquilo ali, mas não era com uma base científica, né, na antropologia. A partir do Malinowski, ele conseguiu o quê? Organizar uma metodologia para pesquisar outras culturas, outros pensamentos. O trabalho de campo era necessário para que o profissional submergisse efetivamente na cultura de um povo para compreendê-la em todos os seus detalhes. Ou seja, trabalho de campo, você escuta muito isso, principalmente quem está na vida acadêmica, na faculdade. Às vezes você está ali estudando e dentro da faculdade, mas você tem que ir para campo. Campo significa você ir para onde o tema, né, que você está estudando, sair ali de dentro da sala, do gabinete e ir para o campo, ir para a cidade, para a aldeia, ir numa comunidade, né? Pesquisar, participar. E o Malinowski fez justamente isso. O trabalho de campo era necessário para que o profissional, né, entendesse, compreendesse aquela vivência a partir da visão do Malinowski. Após Malinowski, o antropólogo, né, o Lévi-Strauss, quem toma a frente no cenário dos estudos antropológicos, que começa a estudar isso também, né? Os estudos antropológicos europeus. Por quê? Antes só tinha aquela visão nos estudos antropológicos lá da Europa, que a Europa que tinha a cultura que era certa, né? E a partir desses estudos que as coisas começaram a mudar. Quem toma a frente no cenário de estudos é ele, né? E destaca a importância de reconhecer-se a necessidade de enfrentamento relativista quanto à questão cultural. Porque, gente, você tratar a cultura do outro como diferente e a sua melhor é erradíssimo, a gente sabe. Então, a importância de relativizar, de compreender e entender a cultura do outro é muito grande. Aí, uma fotinha do Malinowski. Ele foi pioneiro do método de observação participante. Então, a observação participante seria o quê? Em campo, né? Que eu expliquei para vocês. E do paradigma funcionalista. Malinowski consolidou a antropologia como uma disciplina acadêmica, né? Com objeto, método, teoria e instituições próprias. Instituições próprias, né? Que seja o quê? Ele consolidou como algo científico e algo para ser estudado nas universidades na época, né? Ele criou esse método de observação participante, que é o seguinte: imagina, hoje isso na antropologia, no estudo das ciências sociais é importante. Imagina, fala assim, a gente precisa de um sociólogo, do antropólogo, do cientista social numa cidade que está tendo muitos casos de, violência. Aí leva um antropólogo para fazer esse estudo. Aí ele vai usar o método da observação participante, que é o quê? Ele vai morar nessa cidade, ele vai participar daquela convivência ali naquela cidade, para entender o que está acontecendo ali. E trazer o quê? Soluções. Isso é bacana, né? Isso é o método que ele criou, observação participante. E olha como que ele era inteligente. Aos 24 anos, Malinowski doutorou-se com altas honras na Universidade de Jagiellônica em filosofia, física e matemática. Ele tinha essas 3 graduações. Quer dizer, muito jovem, né? Ele era muito inteligente. Para ele, a cultura é uma totalidade em funcionamento, que integra hábitos, costumes, técnicas e crenças. Então, tem toda essa totalidade à cultura. Todo elemento cultural deve ser estudado em seu contexto. Também estabeleceu a pesquisa de campo como elemento fundamental do estudo antropológico. Então, gente, no estudo antropológico, a gente tem que ver essa parte aqui que ele falou, né? Que tem que estudar a partir do contexto que a pessoa está vivendo. Não adianta você entender tentar compreender uma pessoa,
uma comunidade, né? Se você não está entendendo o contexto que aquela pessoa ali vive, né? O contexto vai dizer muito sobre a pessoa, né? O que ela está vivendo naquele momento, o que ela está passando, ou não só a pessoa, mas uma comunidade em geral, uma sociedade, né? Que pode explicar vários fatos dentro da sociedade, né? O contexto que a pessoa, a comunidade está vivendo. Então, aí aqui para finalizar essa parte de etnocentrismo e relativismo cultural, eu trouxe alguns exemplos. Os exemplos de etnocentrismo podem ser percebidos nos mais minuciosos detalhes, como nos preconceitos empregados pela linguagem, em piadas e até em atos de violência. Relacionados ao preconceito, o etnocentrismo pode, por exemplo, pode ser expresso por piadas que ridicularizem a linguagem, a cultura, a religião dos outros povos. Olha como o etnocentrismo é algo muito sério e preocupante, né? Como visão de análise, o etnocentrismo é expresso pela maneira de enxergar o outro, de outra etnia, de outra cultura, como alguém inferior. E é necessário entender que existem diferenças culturais entre os povos. Mas quando essas diferenças são usadas para diminuir, classificar ou subjugar os outros, cai-se numa visão etnocentrista, tá bom? Como evitar o etnocentrismo? Isso aqui é importante, né, gente? Não há uma fórmula mágica que erradique de vez o etnocentrismo em toda uma sociedade. Talvez a maior força combativa ao etnocentrismo e a qualquer tipo de preconceito seja o estudo. O incentivo ao estudo, a investimento em educação são as principais armas para combater gradativamente o preconceito enraizado na cultura de um povo, né? Entender a cultura do outro, não julgar, né? E a partir de agora, eu vou entrar rapidinho no evolucionismo cultural, mas é uma matéria que a gente vai trabalhar na aula que vem, aqui é só para dar um gostinho, um spoiler da próxima aula, tá bom? No final do século XIX, a antropologia começou a se estabelecer como disciplina científica, né? A partir de contribuições de pensamento evolucionista de Herbert Spencer e das teorias biológicas da evolução, especialmente a seleção natural de Darwin. Eu já falei do Spencer aqui na aula passada, né? Inspirados na ideia de gradual evolução das espécies, pensadores e estudiosos do ser humano elaboraram um modelo padrão que hoje chamamos de evolucionismo cultural ou antropologia evolucionista, segundo o qual os diferentes grupos humanos se desenvolvem a partir de estágios mais primitivos até alcançar etapas mais avançadas de um processo evolutivo universal. O principal eixo de pensamento era o método comparativo, ou seja, a comparação das diversas manifestações culturais de diferentes povos com o objetivo de encontrar semelhanças de desenvolvimento cultural. Porém, um pensamento desse já se encontra o quê, gente? Ultrapassado, né? Por quê? Porque pensar dessa maneira, em comparar as culturas, você está virando o quê? Você está ficando o quê? Etnocêntrico. Tá? Então, você não pode parar e pensar a cultura do outro de maneira evolucionista, como se uma cultura fosse melhor que a outra. O evolucionismo, ou a antropologia evolucionista, é justamente aquela que está julgando, é aquela cultura que está pensando que a sua cultura é a melhor e vai falar, essa espécie aqui evoluiu, aquela outra não. Isso é certo, gente? Vamos parar para pensar. Não mesmo, né? Então, gente, para finalizar a aula de hoje, eu quero lembrar que quem ficou de recuperação, a nossa prova será semana que vem, né? E à tarde tá tendo a aula de recuperação. Já deixei uma aula, já teve uma aula ontem, tá disponível no nosso AVA, né? No bloco de recuperação. E amanhã já vai ao ar, né, a nossa segunda aula de recuperação. Quem ficou de recuperação não é o fim do mundo, é a oportunidade de estar
estudando melhor o conteúdo, né? Pode ir lá assistir a aula e fazer a nossa provinha. No mais, gente, aqui está a nossa bibliografia da aula de hoje. Agradeço a participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.